A leitura deveria ser um hábito diário, como escovar o dente, tomar o banho. Infelizmente, a gente não vê muito isso. Nós vemos algumas pessoas lendo muito, eu sou um leitor compulsivo da infância, minhas filhas são leitoras compulsivas, eu fico bem orgulhoso disso, mas tem muita gente que não tem esse hábito de leitura. Na minha atividade profissional, principalmente nos últimos 6 ou 7 anos, eu tenho vivenciado experiências com várias gerações. A minha geração, na faixa já dos 60, falo com startups, com uma garotada de 17, 18 anos, tenho meus netinhos, e eu vejo que alguns têm o hábito de leitura, outros não. Isso me deixa muito preocupado, porque me parece que uma grande maioria não tem o hábito de leitura. A leitura nos abre pensamentos, nos obriga muitas vezes a repensar os conceitos que nós temos arraigados. Ver uma ideia nova que eu não tinha pensado, e vem alguém e fala, pô, espera aí, tem uma frase que te diz algumas coisas. Para mim, eu noto que às vezes uma única frase no livro pode mudar completamente minha maneira de olhar ou encarar determinada coisa. Meu nome é César Taurion, estou muito feliz em participar aqui dessa gravação, falando do Clube Digital de Leitura. A minha vida profissional é bastante extensa, acho que dá para ver aí, olhando aí pelos cabelos cinzas e poucos, né, que a maioria já foi embora ao longo das décadas. Mas eu atuo principalmente em tecnologia da informação e transformação dos negócios usando tecnologia. E hoje estou muito focado principalmente em inovação com inteligência artificial. Eu sou um leitor compulsivo, eu acho que desde criança. A minha família sempre me incentivou a ler, meus pais liam, e eu acredito que isso tem muito a ver com a minha formação de ser um leitor compulsivo. Os meus primeiros livros, eu não me lembro quando tinha 2, 3 anos o que lia, provavelmente eram livros bem infantis, como deveriam ser, mas eu me lembro de 2 que me marcaram, assim, lá por 7, 8 anos de idade. Um é Moby Dick, que eu não sei se eu entendi perfeitamente o livro, mas as cenas de ações me deixavam bem motivado, e o outro era O Mundo Perdido, de Conan Doyle, que mostrava o que hoje os filmes como Jurassic Park mostram, mas era um escrito, e aquilo me abriu assim uma visão muito diferente. E ao longo da vida eu fui lendo livros sobre diversos assuntos, alguns que me marcaram. Na vida pessoal, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, me mostrou um lado sombrio da política, da sociedade, e livros de Isaac Asimov. Sempre admirei Isaac Asimov e principalmente a famosa trilogia, como Eu, Robô sendo o principal, que está extremamente atual quando a gente fala em inteligência artificial, né, as famosas leis da robótica. E profissionalmente, eu fiz economia e depois mestrado em ciência da computação e venho me dedicando a ler livros sobre as tecnologias e os impactos das tecnologias nos negócios. E alguns livros me marcaram, mudaram muito a minha maneira de ver até a vida profissional. Eu posso citar alguns, como A Cauda Longa, de Chris Anderson, que mostrou claramente o impacto do comércio eletrônico, que isso mudaria muito a sociedade, como hoje mudou. Na época ainda era uma novidade. O Dilema do Inovador, de Clayton Christensen, que mostra as dificuldades que você tem quando tem um negócio bem sucedido, tomar a decisão de muitas vezes matar sua vaca leiteira para começar a fazer algo novo, que é bastante incerto. E recentemente, uma trilogia de livros do israelense Harari, como Homo Sapiens, Homo Deus e agora, mais recentemente, 21 lições para o século XXI, que dá um ponto de vista, não de um tecnólogo, dos impactos da tecnologia na sociedade. Esses livros foram livros que me marcaram bastante, e eles, de alguma forma, me ajudaram a pivotar a minha carreira profissional, me mudaram em direcionamentos, mudaram orientações. E eu fico muito grato a esses autores, que colocaram suas ideias, compartilharam comigo essas ideias que talvez tenham contribuído, sem saber, e muito no meu desenvolvimento profissional. A leitura deveria ser um hábito diário, como escovar o dente, tomar o banho. Infelizmente, a gente não vê muito isso. Nós vemos algumas pessoas lendo muito, eu sou um leitor compulsivo da infância, minhas filhas
são leitoras compulsivas, eu fico bem orgulhoso disso, mas tem muita gente que não tem esse hábito de leitura. Na minha atividade profissional, principalmente nos últimos 6 ou 7 anos, eu tenho vivenciado experiências com várias gerações. A minha geração, na faixa já dos 60, falo com startups, com uma garotada de 17, 18 anos, tenho meus netinhos, e eu vejo que alguns têm o hábito de leitura, outros não. Isso me deixa muito preocupado, porque me parece que uma grande maioria não tem o hábito de leitura. A leitura nos abre pensamentos, nos obriga muitas vezes a repensar os conceitos que nós temos arraigados. Ver uma ideia nova que eu não tinha pensado, e vem alguém e fala, pô, espera aí, tem uma frase que te diz algumas coisas. Para mim, eu noto que às vezes uma única frase no livro pode mudar completamente minha maneira de olhar ou encarar determinada coisa, seja em qualquer assunto. Então, eu acredito que a leitura deveria ser um hábito diário. Isso eu insisto, eu falo com quem eu posso, por exemplo, quando eu dou aula, eu falo, pessoal, a aula é apenas um bate-papo, porque o que eu vou falar provavelmente tem no Google, vocês vão buscar essas informações. Mas se vocês quiserem solidificar os conhecimentos, quiserem realmente se aprofundar e entender e tomar suas decisões e formar sua própria opinião, vocês têm que ler. E não é ler um livro, tem que ler vários, inclusive de opiniões contraditórias, para vocês tirarem por conta própria a sua própria versão, a sua própria visão do mundo. Na minha vida profissional, a gente lê muito e a gente ouve muitas histórias. Desde as histórias que meus pais contavam quando me botavam para dormir, principalmente quando estava doente, com febre. Não, eu vou contar uma historinha, que aí eu dormia logo e não enchia mais o saco, e era muito legal, né? E eu contei muitas histórias para as minhas filhas. Criou-se durante um período de tempo, na infância delas, que o hábito era contar histórias. Então, nós saíamos assim a cada 15 dias aproximadamente para escolher livros, e elas escolhiam os livros que elas queriam que eu contasse. Então, era um momento esperado do dia à noite que eu chegava e contava algumas histórias. E a gente brincava, fazia até com uma interpretação, um pequeno teatrinho sobre aquele livro. A gente falava e mudávamos, às vezes, um pouco a história, à luz até da experiência que elas tinham, a experiência que eu vivenciei. Então, o contar a história, eu acho que faz parte da nossa relação pessoal, entre pessoas, sejam colegas de trabalho, que podem contar suas experiências e compartilhar suas vivências, e da relação, principalmente, entre pai e, no meu caso, filhas, né? Tenho 3 filhas. E para mim foi muito gratificante esses momentos de contar a história, como foram gratificantes os momentos de ouvir histórias. O audiolivro é uma ideia muito interessante, porque muitas vezes você não tem tempo de ler. E você está sobrecarregado de atividades, mas quando você observa o seu dia, tem aquele tempo ocioso. Você está no trânsito, perdido no trânsito, às vezes, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde eu moro, você enfrenta trânsitos terríveis, 1, 2 horas ou mais. Volta e meia alguém me diz, moro apenas 1h30 daqui do trabalho, 1h30, quer dizer, são 3 horas por dia, 15 horas por semana. 15 horas por semana, se você quiser ouvir 1 ou 2 audiolivros, com certeza você vai conseguir. E isso vai te ajudar muito, vai te dar novas ideias, vai te abrir horizontes que talvez você não conseguisse, porque não que você não queira ler, mas você não tem tempo de ler. Porque aquelas 3 horas você está no trânsito, você não consegue ler, mas você consegue ouvir. E se um livro for bem agradável de se ouvir, está bem antenado com o que você está buscando, é uma maneira, eu diria, lúdica de aprender, uma maneira lúdica de você crescer profissionalmente. Eu vejo esse programa, que é o Clube Digital de Leitura, como uma coisa absolutamente fantástica. Quando o Marcelo me convidou, eu falei, espera aí, me explica um pouquinho mais. E eu gostei tanto que eu vim aqui dar o depoimento para dizer, olha, pessoal, é legal. Ouçam livros, aprendam, reciclem, porque o mundo está mudando muito rápido. Se nós não mudarmos, as coisas vão mudar independente da gente. Então, se reciclem. É a oportunidade que nós temos de ler, ou melhor, ouvir. É uma história que está sendo contada. Ouvir essa história sobre uma atividade profissional, sobre uma nova tecnologia,
ou mesmo um romance ou alguma coisa que você queira se distrair. Mas qualquer que seja o tipo de livro que você não está lendo, mas está ouvindo, você está aprendendo, está abrindo seus horizontes. Então, parabéns aí pela iniciativa e contem com o meu apoio. Tô nessa. E eu convido vocês a conhecerem essa causa, o Clube Digital de Leitura. Vale a pena. Acesse o site, acessem e comecem a ouvir os livros. Vocês vão gostar. E divulguem. Quanto mais pessoas puderem ter acesso a ouvir livros, ao conhecimento, a ouvir as histórias, mais o país vai melhorar. Todos nós vamos melhorar, a sociedade como um todo vai melhorar. Então, participem da causa. Eu participo.